Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call da Guide Investimentos na parte de Equities. Hoje é dia 11 de janeiro de 2021, manhã de segunda-feira, uma manhã com algumas notícias sim interessantes, notícias sim importantes, mas também algumas nem tão positivas para a Bolsa, né? Bom dia a todos, estou vendo muita gente entrando. Acabei de engasgar antes de começar a live, por isso atrasei um pouquinho. Estou tomando um café e engasguei. Por isso estou com o olho lacrimejando aqui, então não se assustem, tá pessoal? Não. Apesar das bolsas estarem caindo mundo afora, eu não estou triste, não estou chorando por isso. Apenas engasguei aqui um pouquinho antes de começar a live. Bom pessoal, bom dia a todos. Bom dia Paulo, bom dia galera tá entrando, Cold, G Porto, muito bom dia Felipe. Valeu galera pela presença de todos. Hernani, vamos começar falando então sobre a parte de Equities após um bom dia Aili também, sempre presente. Ontem fizemos uma live muito legal com o pessoal da Neo Valor, bombou a live ontem à noite. Também fiz a live de domingo, deu recorde de audiência, 180 pessoas, mas infelizmente não consegui salvar a live para conseguir postar no Instagram para quem não acompanhou ao vivo, mas de toda forma, domingo que vem tem mais live de domingo no meu Instagram. Pessoal, bom dia a todos, então vamos começar a falar sobre a Bolsa Brasileira, sobre o Ibovespa. Fazendo uma breve recapitulação a respeito do que a gente viu na semana passada, né? A semana foi muito forte, muito positiva. Na própria sexta-feira a Bolsa subiu mais de 2%, com o Ibovespa fechando em 125 mil pontos, né? 125.076 pontos, uma alta de 2.700 pontos que o Ibovespa possuiu, né? Só na sexta-feira saiu de 118, 119 ao longo da semana, foi para 125 mil pontos. Só na semana passada, uma alta muito expressiva, né? Primeiro foi impulsionado pelas empresas que a gente vem falando bastante aqui, principalmente exportadoras de commodities, e depois ganhou força na sexta-feira com um reequilíbrio do índice, né? Por mais que as empresas de commodities tenham tido uma performance um pouquinho mais fraca, outras companhias que tinham ficado para trás restabeleceram, né? Fecharam um pouquinho o gap aberto nos últimos dias e puxaram também a bolsa. A gente teve uma notícia super importante que eu vou comentar um pouquinho mais sobre ela mais para frente, entre a fusão de Hapvida e Notre Dame Intermédica, que formaria, né, a maior empresa junto com o Redditor do segmento de saúde, e com as companhias então subindo 26% e 17% respectivamente, né, com essa notícia de fusão. Então vimos, né, um dia bastante interessante, um dia bastante distinto, e com a bolsa rompendo tudo pela frente. Nunca, né, tínhamos atingido esse patamar de 125 mil pontos, na verdade nem de 123, nem de 124, mas rompeu tudo de uma vez, foi para os 125 mil pontos. Hoje a gente deve ver uma realização, mas vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Vamos falar primeiro sobre os dados divulgados pela B3 referentes ao fluxo de investimento. A B3 divulgou referente ao dia 6, foi quarta-feira da semana passada, a última divulgação, né, de fluxo de investimento estrangeiro e de pessoas físicas, e continuou a Sara perguntando se o CAD vai aprovar essa fusão. Essa é a notícia que eu vou falar já, tá? Sobre o CAD entre Hapvida e Notre Dame. Mas de toda forma, pessoal, o fluxo de investimento seguiu demonstrando as mesmas coisas que vinha demonstrando desde o ano passado, né? Então, no dia 6 de janeiro, investidores individuais, pessoas físicas, né, ingressaram na B3 com praticamente 900 bilhões de reais. O saldo no ano está positivo em quase 2 bilhões, só em 2021. Investidor estrangeiro seguiu entrando na Bolsa Brasileira, não parou, seguiu entrando, e dessa vez entrou com mais 1.365 bilhões de reais em 6 de janeiro. O saldo no ano está positivo em 3,8 bi, né? Já está positivo em 3,8 bi em apenas 5 sessões, demonstrando essa força, né, de investimento de fluxo gringo para a Bolsa Brasileira. Notícias positivas, né, na sexta-feira, muito embora essa segunda-feira se desenha com uma abertura bastante negativa mundo afora.
para exemplificar esse movimento, né? Minério de ferro caiu na China, não consegui pegar aqui exatamente o valor, mas caiu na China. Petróleo, né, do tipo Brent caindo 1,5% nessa manhã, sendo negociado a 55 dólares e 17 cents. Uma realização também, né? Veio numa tacada só de alta desde da reunião da OPEP, trouxe esse movimento altista para o barril, né, para o preço do barril, mas agora com essa realização de 1,5% na sessão de hoje, e as bolsas globais caem também. Então a gente tem, por exemplo, índices futuros norte-americanos em movimento de queda. Há pouco o futuro do Dow Jones caía 0,67, futuro da Nasdaq caía 0,4, futuro do S&P caía 0,5, enquanto Europa cai, né, você pega a França, está caindo meio também, a Alemanha caindo 0,4 e Reino Unido caindo 0,8. Né? Então, uma abertura bastante negativa que se desenha mundo afora, muito mais voltado, no meu ponto de vista, no movimento de realização de lucros, né, das altas recentes que a gente teve nos últimos dias, do que algo que realmente pesa com fundamentos. Né? Eu não acho que nada tenha se alterado da semana passada para essa, mas uma hora a bolsa realiza, né? E essa hora parece ser na sessão de hoje. Bom, quanto a notícias gerais que devem continuar fazendo preço, né, para a bolsa, que a gente tem que manter no radar, gostaria de começar chamando a atenção com uma frase que o Biden declarou, né, no seu Twitter. Ele postou no seu Twitter o Twitter trazendo muita nebulosidade também nesse fim de semana. Vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas o Biden escreveu em seu Twitter que o pacote fiscal inteiro estará na soma de trilhões de dólares e não bilhões de dólares como imaginado anteriormente. E também pôs no Twitter de que os cheques, né, de estímulo que foram enviados para as casas das pessoas, na casa de 600 dólares, não é interessante, né, para a economia, para a retomada, para as pessoas, e que ele quer que envie cheques na casa dos 2 mil dólares, ou seja, mais incentivo para as economias globais. Isso de repente até ameniza um pouquinho a realização na sessão de hoje. Tá? Aqui no Brasil, falando um pouquinho de Covid, novas notícias, né, o Bolsonaro pediu à Índia que envie com urgência as vacinas, né, contra a Covid dos laboratórios que produzem a vacina lá na Índia, aqui para o Brasil. O Ministério da Saúde e Butantan acertaram termos de distribuição da vacina pelo SUS, e o Japão identificou, né, a nova variante da Covid-19, muita atenção para essa notícia. O Japão identificou nova variante da Covid-19 em 4 pessoas que estiveram no Brasil. Então as pessoas estavam no Brasil, chegaram lá, foram diagnosticadas com Covid e com a nova variante do Covid. Ou seja, a nova variante já está circulando aqui no Brasil. A gente só não tem muitos dados, talvez, eu não sei se aqui a gente faz essa distinção na hora da análise, mas o Japão identificou, então muito provavelmente essas altas dos casos que a gente está vendo aqui no Brasil também já pode até ser em decorrência dessa nova variante, não só do pessoal estar saindo mais de casa, enfim, desrespeitando o isolamento, esse tipo de notícia que a gente tem acompanhado há tanto tempo, né? Bom, vamos passar aqui para as notícias corporativas, afinal é para isso que todos estamos, né, observando. Olá, boa, Zumir, muito obrigado pelo auxílio. Bom dia, Henrique. Minério de ferro em queda de 1,55%, sendo negociado em 161 dólares a tonelada na bolsa de Dalian, na bolsa de Dalian. Eu costumo trazer o do minério de Qingdao, mas o que acontece em Dalian e em Qingdao é basicamente a mesma coisa, tá, pessoal? Então, o Zumir ajudou muito a gente, minério de ferro em queda de 1,5% na sessão de hoje. A Adri Mello fez um comentário muito legal aqui, eu não sei se meu dedo aparece no lugar certo como aparece para mim, mas é verdade, vale o destaque. Bitcoin também realizou muito forte nessa madrugada. Ontem à noite, quando eu fiz as lives, estava caindo em torno, né, variando entre menos 5% e menos 10%, e elevou as quedas ainda mais, né, com a notícia de que os bancos ingleses estão dificultando para que as pessoas possam retirar, né, fazer a troca em dinheiro, moeda física, para as moedas, né, as criptomoedas.
Então trouxe ali um receio muito grande depois do Bitcoin bater mais de 40 mil dólares, o que foi as máximas históricas na semana passada. Subiu pra caramba, né? Não parou de subir, então tinha esse espaço. Bom, pessoal, vamos lá. Notícias corporativas. Eu comentei um pouquinho sobre os tweets do Joe Biden, e quem não consegue mais tweetar é o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Donald Trump foi banido do Twitter. Por mais que tenha seus 88 milhões de seguidores, o Twitter baniu Donald Trump. Isso trouxe um debate muito fervoroso para as redes sociais, dizendo que é um movimento antidemocrático. O Twitter alega, né, que o Trump incentivava movimentações agressivas, né, para os seus seguidores conservadores fazerem o que aconteceu, por exemplo, no Capitólio na semana passada. Enquanto isso, as pessoas que foram contra essa decisão afirmaram que é um movimento antidemocrático que cala um lado, né, um tipo de opinião dentro da sua rede social, ainda mais com o presidente dos Estados Unidos. Enfim, foi banido, foi suspenso por período indeterminado, né, e algumas pessoas dizem que foi suspenso para sempre, enfim. E com base nessa atitude, o Twitter cai mais de 7% no pré-mercado em Nova York, tá? Então investidores não gostaram dessa notícia, né, interpretaram como um movimento que pode pesar sim no valor da empresa lá para frente, né? A gente viu até algumas empresas como Apple, Amazon já banindo, esqueci o nome agora do aplicativo, um aplicativo também que une alguns seguidores conservadores, também trouxe bastante alvoroço, tá? O pessoal não tem gostado desse tipo de movimentação das empresas de tecnologia. Bom, vamos passar aqui para notícias de empresas negociadas na Bolsa Brasileira. Primeira notícia, muito importante, Parler, isso mesmo, Parler, o Carlos e o Marcelo falaram aqui, é o aplicativo que foi banido por essas empresas, né, de tecnologia. Bom, aqui no Brasil tivemos a CCR divulgando novamente o tráfego de veículos em suas rodovias. A gente acompanhava, né, uma recuperação forte da movimentação desde meados de junho, mais ou menos, mas os dados da primeira semana de janeiro de 2021 são muito positivos, pessoal. Uma alta de 2,4% na comparação com a primeira semana do ano passado. E por que isso é tão positivo? Bom, isso demonstra, né, que mesmo em meio a esse momento atual, já é um momento, a gente não pode dizer, claro que é um momento ainda de pandemia, mas não é um momento de grandes isolamentos, né? A gente acompanha as viagens de fim de ano, eu, por exemplo, estava na praia, a praia estava lotada, vi pessoas em todo quanto é lugar ao redor do Brasil e estava tudo lotado, né? E então, 2020, primeira semana de 2020, não tinha pandemia, então nessa semana, primeira semana de 2021, com pandemia, o fluxo foi maior do que em 2020 sem pandemia na primeira semana. O que para a CCR é ótimo, né? Para as empresas do setor é muito positivo e também uma proxy, né? Movimentação em rodovias é sempre uma proxy de atividade econômica, demonstrando que as pessoas estão circulando e é uma notícia muito boa nesse sentido. Bom, eu comentei um pouquinho sobre Hapvida e também sobre Notre Dame e a pergunta, acho que foi a Sara que tinha feito a pergunta agora há pouco aqui, sobre a possível... sobre o CAD, né? Se o CAD podia barrar ou não essa fusão, enfim. Eu li um relatório há pouco do Santander a respeito dessa fusão e segundo o Santander, as chances de que o CAD possa barrar essa fusão são pequenas. E por que essas chances são pequenas? Porque há atualmente uma complementariedade dos negócios, seja no tipo de atuação, né, os segmentos que a Notre Dame atua e que a Hapvida atua, e também em termos regionais, né, a Hapvida é notoriamente muito forte no nordeste do país, enquanto a Intermédica ia mais para cá, né, para a região do sudeste do país. Então,
O Santander acredita que por esses fatores o CAD não deve barrar a fusão. É uma fusão que criaria uma empresa de mais de 100 bilhões de reais para brigar junto com a Redditor no posto, né, de maior empresa de saúde do país. E por que facilita um pouquinho mais também na aprovação do CAD? Tem um outro ponto que não foi citado pelo que eu vi no relatório Santander, mas que eu acho importante, tá? Talvez tenha citado e não tenha visto, mas é o seguinte. Bom, hoje o segmento de saúde no país, ele não é consolidado, ele é muito pulverizado. Você pega as maiores empresas do país juntas, elas possuem um market share muito baixo em comparação com outros setores. Ainda é um segmento que não há essa consolidação. Então, é muito mais fácil para você fazer uma fusão dentro do setor do que, por exemplo, aquela outra fusão que nós observamos ao longo, né, o anúncio ao longo de 2020, foi a fusão entre Localize e Unidas. Juntas, as duas empresas possuíam mais de 70% do Rent-A-Car do Brasil. Isso sim é uma consolidação de mercado. Agora, uma fusão entre Notre Dame e Hapvida já não significa, né, o mesmo movimento. Bom, vamos passar agora para Movida, já que a gente está falando de locação de carros. A Movida divulgou sua prévia operacional referente ao quarto trimestre de 2020 e no Rent-A-Car, né, locação de veículos, e também GTF, gestão de frotas, a receita líquida ficou em 500 milhões de reais, uma alta de 9,6% na comparação anual, demonstrando também que o resultado foi mais forte do que o quarto trimestre de 2019, quando não tinha pandemia, né? As empresas do setor conseguiram atuar de maneira muito notória mesmo com a pandemia, né? A gente viu resultados muito fortes, as empresas dispararam e seguiram bastante, né, com operações bastante intensas, ao que tudo indica, no quarto tri. Em relação ao terceiro tri de 2020, por exemplo, os aluguéis cresceram 27%. Então são números fortes, tá? Números fortes divulgados pela Movida. Hoje a abertura vai ser negativa, ao que tudo indica, mas podemos ver então movimentações menos piores no setor de locação de veículos. Bom, notícias negativas para shoppings. Mais uma vez tivemos a Allianz Sonae e Multiplan anunciando novos fechamentos de seus shoppings em algumas regiões, mantendo abertos apenas os serviços essenciais por conta do avanço da Covid em alguns lugares, né? Então, por exemplo, tivemos a Allianz Sonae anunciando fechamento, né, dos seus shoppings em Manaus e também em Belo Horizonte, e Multiplan fechando também em Belo Horizonte, tá? Então, por decisão não das empresas, né? Decisão das cidades, dos governos desses estados. Bom, o estado do Paraná encerrou estudos sobre units para a Copel e definiu a composição de uma ON e 4 PNs, tá, para cada unit que se formará pelos ativos da Copel. O programa inclui desdobramento de ações e o estado venderá parte de sua posição. Outra notícia notória para a gente observar nessa manhã: as empresas de tecnologia TOTUS e Localweb estão na disputa para a aquisição da RD Station, startup com sede em Florianópolis, líder do segmento de marketing digital, área que tem crescido a passos largos no Brasil, segundo apurou o Estadão. Tá? Então a empresa é controlada por um dos maiores fundos globais focados em tecnologia, o americano Riverwood, que nos últimos anos tem se mostrado ativo no Brasil. Segundo estimativas, o negócio poderá envolver o desembolso de R$1 bilhão. É muita coisa, tá? As aquisições que a Localweb fez até então foram aquisições de patamares muito menores, né? Então ficar atento a esse noticiário, pode fazer preço sim. Até saiu uma notícia hoje cedo que a Localweb deve fazer um aumento de capital, tá? Então provavelmente as duas coisas estão conversando, aumento de capital e aí aquisição de mais de 1 bi, né? Que saiu essa notícia então no Estadão. Bradesco BBI soltou alguns relatórios que podem fazer preço também, ficar atento, tá? Então o Bradesco BBI afirmou que ao fim das vendas o estado do Paraná poderá manter o controle da Copel com apenas 17% das ações. O banco reduziu a sua avaliação da Copel, né, de neutra para underperform, ou seja,
de neutro para venda, né? Underperform é praticamente venda, significa expectativa abaixo da média do mercado. O preço-alvo é de R$ 75,00, tendo em vista que está sendo negociado a R$ 73,30, implica um potencial de alta de muito pouco, né? Vamos fazer só 10%, 2,5%, algo nesse sentido, um potencial de alta de 2,5%. Bom, além da Copel, o BBI revisou o setor de educação e elevou a recomendação para as ações de SER, tá? Para outperform, ou seja, compra. Elevou Ânima para neutra e manteve Edux também com recomendação de compra, mantendo neutro para Cogna e Afya. Já o Credit Suisse elevou recomendação para Usiminas a outperform e reduziu sua recomendação de Gerdau e Metalúrgica Gerdau, né? Ou seja, GGBR4 igual 4 para neutro. Quanto a ofertas, temos uma notícia de que a Vamos Locação, subsidiária da JSL, atual Simpar, anunciou que avalia a possibilidade de IPO com distribuição primária e secundária, né? Também uma oferta que todo mês sai, que vai vir ao mercado e acaba não saindo. Vamos ver se dessa vez vai. Lembrar a todos também que nós divulgamos nosso, já deve estar para sair, na verdade, o nosso relatório anual. Eu vou postar nas nossas redes sociais, tenho certeza que o Instagram da Guide também vai. Vamos fazer barulho com esse relatório. É o relatório mais importante que a gente solta no ano, passando toda a visão do time macro, do time de política, do time de equities, a respeito do que aconteceu em 2020 e do que a gente espera para 2021, tá? Então não dá para ficar de fora. Vamos fazer live no YouTube também só para falar desse relatório. Então fica atento, tá, pessoal? O relatório todo mundo vai ter acesso, vale muito a pena. E dentro dele tem nossa carteira anual, que também vale a pena vocês observarem as escolhas que nós fizemos para bater o índice em 2021. Bom, para não terminar, né, a live sem a principal informação, deixa eu ver aqui como abrir o índice futuro. E aí depois eu pego umas perguntinhas que vocês enviaram, tá? Então vamos lá. Só vendo aqui meu home broker da HN Investimentos. E aí é uma abertura, uma queda assim, pessoal. Eu não diria que é uma queda tão aterrorizadora não, tá? Uma queda de 0,97% no índice futuro, sendo negociada a 124.140 pontos, né? Caindo então um gap de menos 900 pontos entre o índice futuro e o Ibovespa. O dólar abriu em alta expressiva, o dólar futuro em alta de 1,2%, já voltando para os patamares de quase 5,50. Então o dólar estressou bem recentemente, né? Curva de juros inclinou muito, você pega o DI 27, só em 2021 já subiu 72 bips, né? Está sendo negociado a 7,15, então expressivo, né? Uma alta bastante expressiva. O Júlio está falando aqui que viu reportagem sobre a nossa carteira anual e de fato a matéria saiu no Money Times em relação a esse relatório, tá? Então entra lá no site, o Guia Financeiro, e veja nosso relatório. Nós vamos publicar também nas redes sociais para facilitar o acesso a todos. Vale a pena, tá? É de fato o relatório mais forte que a gente tem. Paulo Psicólogo falando que esqueceu de ver a live ontem. A live foi boa, Paulo, mas tudo bem, domingo que vem tem mais, a partir das 20 horas. Henrique, ainda tem ativos descontados que pagam bons dividendos e vale a pena entrar? Sim. Paulo, dá uma olhadinha depois na nossa carteira de dividendos, tá? A gente tem essa carteira exatamente com esse enfoque. A gente acha que há grandes oportunidades sim e que ainda, né, acompanharemos altas com possibilidades de yields também interessantes, tanto retorno de capital quanto pagamentos, né, retornos via proventos. Sobre perguntas aqui, pode comentar das aéreas com queda do Boeing Max, Sangali perguntando, né? Antigamente todo avião que caía era Airbus, né? Agora começou a cair os Boeings. Eu não acho que haja uma relação direta ainda, Sangali. Primeiro precisa fazer um estudo direitinho das causas, né, da queda, se foi de fato um problema técnico, né, do avião. Não dá para a gente tirar conclusões nesse momento sem ver também, né, a análise que o pessoal vai fazer da caixa preta, enfim. Então tem que primeiro fazer esse tipo de análise antes que a gente tome alguma decisão
que pode até ser descabida nesse momento. Mas é para manter no radar sim, tá? Não acho que vai fazer preço nas aéreas por conta disso, pelo menos a primeiro momento. Vamos ver outras perguntas. Estão me perguntando se eu acho que vale a pena entrar em Bitcoin agora. Eu não sou um expert no assunto, tá? Então eu evito dar recomendações quanto a isso. Mas acho que vale a pena ter um pouquinho na carteira de cripto, tá? Para não ficar de fora quando há rallies como ocorreram, né, nas últimas semanas. O pessoal perguntando pra caramba aqui sobre Bitcoin, sobre criptos. Não sou especialista nisso, pessoal. Acha válido realizar parte dos ganhos nos ativos hoje e aguardar mais realizações para compra? Bom, eu acho que é válido ter, né, um pouco de cash sim. Tem que ter cash nesse momento, não dá para ficar 100% alocado, tem que, né, ter um pouquinho na carteira para ficar possibilitar de entrar em movimentos como o de hoje, né? Assim, não dá para ficar 100% alocado, assim como não dá para ficar fora da bolsa, né? Se você ficar fora da bolsa, você vai ficar investido no quê? Acho difícil, né? Uma decisão complicada a ser feita. Como a gente vinha sempre dizendo, né, pessoal? Assim, você compra guarda-chuva em dias de sol, então por isso que é importante sempre ter um pouquinho de dólar na carteira, de ouro na carteira, para em dias de realização como o de hoje, né, as quedas serem limitadas. Bitcoin também um pouquinho, Bitcoin não sei, talvez um pouquinho de cripto, diversificar a carteira com ativos descorrelacionados, né, para que reduza então suas perdas em movimentos como o de hoje. Agora, eu acho sim que é um momento bom de ter um pouquinho de caixa, é importante, né, ter esse cash na carteira para conseguir entrar em dias de realização, tendo em vista que nós estávamos na máxima histórica, mas não acho que o viés mudou por conta da queda de hoje. Como eu disse, no meu ponto de vista, é mais uma realização natural que uma hora aconteceria. Pessoal, estourei o tempo aqui já em 5 minutos. Agradeço muito a presença de todos e amanhã estaremos de volta aqui no Morning Call da Guide. Uma ótima semana a todos, bons negócios. Até mais, tchau, tchau.